hoje que você esvazia aquela gaveta cheia de vegetais esquecidos na geladeira. Pega tudo que você tem aí e bora transformar nesse arroz mexidão coreano incrível, colorido e muito gostoso. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e hoje temos mais um vídeo daquela série de vídeos aqui do canal, que na verdade não é uma série assim oficial aqui do canal, mas são vídeos que eu tenho gravado quando eu tô buscando o que fazer com o que eu tenho na minha geladeira, para te dar ideias, para te inspirar com receitas práticas e fáceis para você aproveitar os vegetais e as coisas que você tem aí na sua casa. E o primeiro vídeo dessa série que eu gravei foi o vídeo de charran, que é um arroz mexidão japonês. E hoje a gente vai ter uma outra receita de arroz mexidão, porque arroz é uma coisa que a gente sempre tem na geladeira e vegetais esquecidos também, como esse brócolis aqui, por exemplo, que já estava ficando meio amarelado. Mas calma, eu sei que você deve estar pensando, ai, arroz mexidão de novo, que falta de criatividade. Calma, porque arroz mexidão, além de ser uma coisa que todo mundo ama, que é versátil, democrático, você pode colocar o que você quiser, cada receita tem a sua personalidade. E esse arroz mexidão coreano é totalmente diferente daquele japonês que eu fiz lá. Como qualquer receita de mexidão de arroz, você pode usar os vegetais que você tem na geladeira. Aqui eu vou usar alguns que são mais tradicionais, que sempre entram nessa receita. Eu já comi essa receita algumas vezes em restaurante coreano e geralmente são os mesmos vegetais ali, mas tem algumas variações também. Mas eu vou colocar alguns que são menos comuns. E o primeiro vegetal que quase sempre a gente vê nessa receita é o espinafre. Eu deixei a água fervendo aqui porque eu vou dar uma escaldada no espinafre. O espinafre nessa receita ele não vai cru e nem é muito legal a gente consumir o espinafre cru, porque o espinafre ele tem muito oxalato que acaba interferindo com outros nutrientes, então é sempre legal a gente ferver. Porque o oxalato ele passa para a água e depois descarta essa água, então é mais interessante a gente fazer isso do que a gente refogar, porque quando a gente refoga, na verdade, a gente só tá mudando a textura dele, mas o oxalato mesmo continua ali. E aí pra isso eu coloco aqui na água que já tá fervendo. E agora eu vou deixar aqui por uns 3 minutinhos até ver que ele murchou. E depois a gente vai espremer pra tirar o excesso de água e ficar mais agradável de comer também. Eu não falei quantidade porque essa é uma daquelas receitas que não tem uma quantidade certa. Mas eu tô fazendo pra uma pessoa, que vai ser o meu almoço. Mas, por exemplo, o brócolis, eu peguei todo o brócolis que tá na minha geladeira, porque ele já tá com uma cara, digamos que não tá nos seus dias de glória. Então, já vou fazer tudo, aproveitar não só o tempo, mas também o brócolis, porque se eu deixar ali ele vai acabar estragando. Assim não, já vou refogar aqui. Se sobrar, porque provavelmente isso aqui vai ser muito pra uma porção só, aí eu já tenho o brócolis pra comer depois em outra refeição. O brócolis, inclusive, não é muito tradicional nessa receita. E o interessante é que o brócolis que eu tinha, esse daqui que é o ramoso, ele é mais fininho, acho que vai ficar mais delicado essa receita. Porque o nome dessa receita é bibimbap. Bibim significa misturado. E bap é arroz cozido. Então é literalmente um arroz todo misturado. A ideia é você misturar tudo no final, comer tudo misturado mesmo. Mas no início eles servem tudo num bowl assim, separadinho, bonitinho. E aí eu acho que se fosse aquele outro brócolis ia ficar mais bruto assim, sabe? Ia ficar uma coisa muito grande. Mas também, gente, usa o que você tiver aí. Se é aquele brócolis que você tem, de repente tenta cortar menorzinho, ao invés de cortar o florete ali inteiro, e bota pra dentro. Não deixa estragar, não. Vou colocar o brócolis pra cá. E os talos eu vou guardar aqui nesse pote, que é o meu famoso pote de cascas e apalhas de vegetais, que eu coloco no congelador para depois fazer um caldo de legumes. Estou inclusive refazendo meu estoque. Outro dia eu fiz um caldo para risoto e acabei com o estoque. Já dei essa dica várias vezes aqui no canal. Eu sou a favor, sempre que possível, da gente usar os vegetais com casca. Por exemplo, agora eu vou ralar cenoura, eu vou ralar com casca. Sinceramente, eu acho que isso não só reduz o desperdício, como facilita a nossa vida na cozinha. Porque às vezes a gente tem preguiça de cozinhar, porque tem que cortar muita coisa e tudo, você ainda vai descascar. Essa minha cenoura, se vocês olharem aqui, ela tá meio que parecendo um lápis. Porque antes de começar o vídeo eu fiz um teste com esse apontador de legumes aqui que eu tenho, que eu ganhei de uma amiga. Eu fiz um teste, coloquei a cenoura aqui pra ver se ficava legal fazer a cenoura em espiral. Mas eu achei que não ficou muito legal pra usar nessa receita. Então, por isso que ela tá assim com uma cara meio esquisita. Mas foi só o teste que eu fiz ali. Aqui é vida real oficial, entendeu? E aí, nesse caso, eu gosto de ralar na transversal, ou seja, com essa parte aqui mais longa, pra ela não ficar muito pequena. E na parte mais grossa do ralador, que é pra ela ainda ter uma textura. Você também poderia, ao invés de ralar, se você preferir, cortar em palitinhos bem fininhos. Eu gosto de ralar porque eu acho que ela cozinha mais rápido, sei lá. Eu gosto mais
em geral, da cenoura mais raladinha. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo que eu não gosto de ralar coisa na cozinha. Mas esse ralador aqui mudou minha vida. Estou falando como se fosse uma coisa super tecnológica, né? Acho que todo mundo deve ter um ralador desse em casa. Mas eu só tinha aquele, que ele é uma parte só para você apoiar, por exemplo, num prato, numa tigela e ralar ali dentro. Mas eu sempre sujava tudo. E ele já estava meio quebrado também, o que não ajudava. Então esse daqui que já fica tudo aqui dentro é bem melhor, porque faz bem menos sujeira. Tenho bastante cenoura até, mas aí é igual eu falei no caso do brócolis. Eu vou fazer tudo e depois, se sobrar, eu já tenho para comer durante a semana. Então essa é uma dica também. Tá fazendo uma receita para aproveitar os vegetais que tem na sua geladeira, mesmo assim não vai fazer tudo? Melhor já refogar tudo, já deixar tudo pronto, que aí não corre o risco deles estragarem e aí você também já fica com vegetais para comer em uma outra refeição durante a semana. E contrariando o que eu acabei de falar, eu tenho aqui um pedaço minúsculo de abobrinha que eu cortei outro dia pra fazer não sei o que. E esse pedaço tá tão pequeno que foi só falta de vergonha na cara mesmo de cortar e fazer tudo. Mas às vezes a gente mesmo se contradiz, não é mesmo? E eu podia ralar esse pedaço da abobrinha, só que o meu ralador ainda tá um pouco sujo com a cenoura e eu não quero contaminar, porque eu quero deixar tudo separadinho. Porque a ideia desse prato é, você tem um trabalho pra fazer tudo separadinho e depois você desfaz esse trabalho misturando tudo na hora de comer. E além disso, a abobrinha, ela não é tão dura quanto a cenoura, ela cozinha bem mais rápido. Então eu posso cortar um pouquinho maior, não preciso ralar, que ela vai cozinhar rápido. Então ao invés de ralar, eu vou cortar em tirinhas. Essa parte aqui já vai pro pote de aparas. E antes de cortar o pepino, eu já vou escorrer o espinafre, que já deu um tempo aqui, eu já tinha até desligado a água. E aí eu vou pegar esse espinafre que ficou aqui e eu vou dar uma espremida nele. Uma panela desse tamanho e olha só o que ficou de espinafre. Mas assim, pra uma pessoa tá bom. E eu confesso que eu não sou muito fã de espinafre, de comer um espinafre assim. Eu gosto mais de espinafre em recheio de alguma coisa. Então, é assim que a gente faz. A gente coloca um pouquinho mais do que a gente gosta, um pouquinho menos do que a gente não gosta e vai variando. E antes de colocar as coisas para refogar, eu vou cortar o pepino. Vou cortar só metade para essa receita, mas eu juro que eu vou cortar o resto e não vou guardar assim na geladeira, porque pepino cortado na geladeira vai amolecer super rápido. Sempre que eu uso pepino cru assim numa receita, até em salada, eu gosto de deixar o pepino dessorando com um pouco de sal numa peneira, porque eu acho que ele fica mais crocante, fica com uma textura melhor. Você pode até colocar um pouquinho de vinagre de arroz ou vinagre de maçã mesmo, que o vinagre de arroz ele combina mais com esse tempero mais asiático. Mas eu vou colocar só sal. E aí, enquanto a gente está refogando os outros vegetais, o pepino tá ali dessorando. E aí depois é só a gente tirar e colocar ali por cima quando a gente for servir o nosso prato. E você pode cortar o pepino tanto em tirinhas, como a gente fez com a abobrinha, como você poderia fazer com a cenoura, ou em rodelas. Às vezes só a forma como a gente corta um alimento muda a nossa percepção. Eu gosto muito mais do pepino cortado em rodelas do que ele cortado em tirinhas. Não sei porquê. Vocês também são assim? Pronto. Eu vou cortar só isso aqui, na verdade, que já foi demais. E aí o resto eu corto depois. Vou colocar as fatias de pepino aqui na peneira. Vou colocar sal. Faço assim pra envolver bem nas fatias. E aí eu deixo ele aqui dessorando enquanto a gente prepara o resto. Para refogar os vegetais, vou usar um pouquinho de óleo de gergelim, que eu acho que combina, mas se você quiser pode usar azeite também. E aí estou usando a velha e boa wok, que é aquela frigideira típica de preparos asiáticos, mas pode usar qualquer frigideira grande que também funciona. O óleo de gergelim esquentou e eu vou colocar a cenoura. Vou colocar um pouquinho de sal. Eu vou temperando cada vegetal, porque eu vou fazer em etapas. Não vou colocar tudo junto, porque a ideia é a gente servir cada coisa separadinho. Vou fazer tudo na mesma frigideira, só que eu vou fazendo em etapas e reservando. E já falei que essa receita é super versátil, você pode colocar os vegetais que você quiser, fica muito bom com cogumelo também. E eu tô fazendo uma versão vegetariana, porque não vai carne, mas eu vou colocar um ovinho frito por cima, que é bem típico dessa receita, que é a que eu mais gosto. Mas, às vezes, ela também leva carne. Se você tiver alguma carne aí e quiser aproveitar para usar aqui, é só refogar aqui na frigideira. E aí depois você refoga os vegetais.
A cenoura já deu uma boa refogada, uma boa murchada aqui. Vou reservar. Só mais um pouquinho de óleo de gergelim. E vou colocar o brócolis. Tal. E esse brócolis, ele também já cozinha mais rápido do que o outro. Ele já é mais molinho. Vou reservar o brócolis também. E agora só falta a abobrinha. Olha só como a abobrinha, ela já começa a dourar, fica com uma outra cara. Vegetal refogado é outra coisa. Também já vou reservar. Que eu vou fazer o ovo que vai por cima aqui na mesma frigideira. E aqui a gente otimiza tudo real oficial. E não precisa de muito óleo para fazer ovo frito. Eu não costumo fazer por imersão. Eu aqui fiz com óleo de gergelim, que era o que já estava à mão, mas pode ser azeite ou manteiga. Você consegue botar só um pouquinho no fundo da frigideira, uma frigideira antiaderente, que aí você não precisa colocar tanto óleo. E eu deixo ele fritar primeiro, dar uma fritada ali, ficar douradinho. Depois eu tampo e abaixo o fogo, assim eu consigo controlar o ponto da gema. Tradicionalmente nessa receita é a gema mais molinha, porque depois você mistura tudo ali, é que vai dar aquela cremosidade da gema. Então é mais ou menos o ponto que eu vou deixar a gema ainda escorrendo, mas você pode escolher o ponto que você quer e assim você consegue controlar melhor. Olha que beleza que ficou esse ovo, gente. Fala se não tem uma carinha de que foi frito por imersão. E a gema, ó, ainda tá bem molinha, dá pra ver, é esse ponto aqui que eu quero. E ainda tem mais uma etapa que a gente vai fazer aqui na frigideira, que é esquentar o arroz. Tradicionalmente, esse prato, ele é feito numa tigela típica, que não é essa panelinha aqui. É uma tigela que ela é maior, mais larga do que essa panelinha. Mas eu vou servir aqui, porque eu comprei essa panelinha, eu acho ela super fofa para servir essas coisinhas. E essa tigela que eles usam, ela geralmente pode ir ao fogo. Então você coloca o arroz no fundo para esquentar e já pode ir colocando os outros elementos, que vai ficar tudo quentinho ali. Teoricamente, essa minha panela, ela é de porcelana e ela pode ir ao forno. Mas eu tenho um pouco de medo, confesso, de colocar ela direto aqui na boca do fogão. Então eu vou esquentar o arroz na frigideira. E aí depois eu coloco ali e coloco as outras coisas por cima. Poderia esquentar no micro-ondas também o arroz, gente. Isso aqui é só pra facilitar, porque aí a gente já tá aqui na frigideira e o arroz vai pegar um pouquinho do sabor também das outras coisas que a gente refogou aqui. Esse arroz aqui era sobra, então já tava refogado, daquele jeitinho que a gente gosta, temperado. Esse daqui eu refoguei com cebola e alho. Eu sempre fiz arroz com cebola e alho. Mas eu falei até nos vídeos aí que eu tava fazendo arroz nos últimos tempos só com alho. O arroz já esquentou e podemos passar para nossa montagem. Vai o arroz no fundo, vão os vegetais. Vou colocar o espinafre do lado da cenoura para dar um contraste de cores. E vai o ovo por cima. Eu queria muito servir nessa panelinha, porque além dela ser super fofa, eu acho que fica muito legal para comer também. Mais legal do que um prato mais fundo, que aqui você mistura melhor e já come direto daqui. Porém, no vídeo a gente tem que pensar que as pessoas têm que entender também o que é. E como essa panela ela tem a boca mais estreita do que a base, o ovo ficou cobrindo tudo. E aí, como tinha sobrado arroz e os vegetais, eu fiz uma outra montagem aqui nesse prato fundo. E agora a gente só vai finalizar isso aqui com um pouquinho de gergelim. Eu vou usar o gergelim preto, mas pode ser qualquer um. E normalmente esse prato leva também assim por cima uma pasta de pimenta coreana, que é bem famosa, tá bem alta, tem bastante gente usando essa pasta de pimenta por aí. Mas eu não comprei porque eu tenho esse molho picante aberto e eu não gosto de ficar com um monte de coisa aberta. O gosto é diferente, mas eu vou usar esse molho aqui, que é o que eu tenho. Inclusive esse molho, ele nem é muito legal assim em termos de ingredientes. Ele tem uns ingredientes meio estranhos, mas eu acabo usando muito pouco. E vou colocar um pouquinho nesse daqui também. Se você preferir, você pode colocar o molho à parte, mas o tradicional é já servir ele por cima e misturar tudo. E tá pronto o nosso bibimbap. Bom, eu vou comer desse daqui, vou deixar esse daqui montado bonito, caso eu ainda precise fazer alguma foto. E aí, segundo um amigo meu coreano,
Você tem que misturar tudo. Se você não faz isso, você tá comendo errado. Gente, isso daqui é muito bom. Sabe o que fica muito bom? Você viu isso daqui também? Kimchi. É um fermentado de acelga coreano. Às vezes eles colocam por cima. Às vezes ele só serve assim separado. E aí depois você mistura na hora de comer. E eu tô devendo, inclusive, a receita de kimchi. Já faz assim mais de um ano, eu acho, entendeu? Mas esse ano sai a receita. O meu acabou, por isso que eu não servi aqui. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma nova leva de kimchi. O kimchi ele leva bastante ingrediente, mas acho que vale a pena fazer em casa. Senão você também encontra em lojas de produtos asiáticos. Mas o kimchi é uma ótima forma de você aproveitar a acelga. Você usa uma quantidade maior de acelga e guarda, porque o kimchi dura muito tempo na geladeira. E mesmo quando ele já começa a ficar um pouco mais velho, que às vezes ele começa a ficar um pouco mais ácido e não tão agradável para comer puro, já tem uma receita aqui no canal. Em algum vídeo eu acho que eu fiz de comendo com sobras de geladeira, alguma coisa assim, eu vou deixar o link aqui no iCard, que eles fazem arroz com kimchi, porque aí ali ele fica também um misturadão, assim. Eu sou fã de misturadão, né? Já deu pra perceber. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que ela ajude vocês a se inspirar, aproveitar o que vocês têm aí na geladeira, evitar o desperdício e se alimentar mais saudável. Então é isso, beijo e nos vemos no próximo vídeo.